Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com o Espírito Sheila, em que estamos aprendendo no livro Convites aos Corações, ditado ao médium João Nunes Maia e editado pela editora Fonte Viva. Eu sou Hélder Canto e nós estamos no capítulo 54, A Tolerância. Neste capítulo, Sheila faz um convite aos nossos corações que nos lembra o Evangelho sobre a necessidade da indulgência, mas que tantas vezes nós somos severos com o próximo e indulgente para conosco mesmo, quando o Evangelho nos convida a sermos severos conosco e indulgentes para com a imperfeição alheia. Esta severidade, obviamente, não é nenhuma punição ou autopunição, mas aquela disciplina que exige de nós a corrigenda, que exige de nós a retidão e tantas vezes a necessidade de sermos mais indulgentes para com as imperfeições alheias, permitindo também ao nosso próximo a sua caminhada de libertação. É neste sentido que Sheila vai nos lembrar da necessidade, então, da tolerância. Ela começa o capítulo dizendo: a nossa capacidade de crescimento é muito grande. Não podemos dormir nem nos acomodarmos em uma só virtude, mas sempre conquistar outras, compreendendo que estamos investindo no amor. Quando falamos em tolerância, pode nos passar pela cabeça que estamos indiferentes a tudo, passando a ser almas desleixadas. Porém, em conversações cristãs, tolerar do ponto de vista evangélico é ser indulgente, é não se interessar pelas faltas alheias, a não ser quando elas, em silêncio, nos ensinam a modificar nossos hábitos que não dizem respeito ao amor. Começando esse convite, ela vai lembrar da indulgência para com as imperfeições alheias, de modo que nós possamos aproveitar essas indulgências, aproveitar essas faltas alheias, né? Apenas quando no silêncio nós pudermos aproveitar para aprender com elas, para modificar os nossos próprios hábitos. Então é claro que falando aqui de indulgência, falando aqui de tolerância, não é ser este espírito desleixado, essa pessoa que não se preocupa com o bem-estar, seja individual, seja do próximo, seja da sociedade. Como se nós pudéssemos dizer, não, está tudo certo, deixa as coisas como estão, não precisamos melhorar nada. Pelo contrário, ser indulgente é conseguir tolerar aquelas imperfeições de modo que no silêncio nós possamos aprender, que no silêncio nós possamos observar sem destacar o erro alheio, sem causar escândalos, para que, aproveitando neste silêncio todas as oportunidades de poder aprender a modificar os nossos hábitos naquilo que não diz respeito ao amor. Então é assim que atravessamos uma época, nos diz Sheila, que exige de nós mesmos todos os dias esse descondicionamento, seja dos meios sociais, daquelas ideias que foram guardadas na nossa consciência pelos nossos velhos hábitos, pelas imagens da TV, pelas imagens dos livros, daquelas canções, daquelas músicas, ou mesmo hoje em dia agora trazendo, para os dias atuais, da internet, das notícias, das imagens na internet, todas nos trazem ideias e essas ideias ficam guardadas na nossa consciência. Quantas vezes essas ideias se cristalizam e se tornam uma crosta em torno de nós, nos diz assim Sheila, que dificulta a prática do amor, que dificulta a nossa própria purificação. Então nós estamos num tempo de descondicionamento,
Veja só, esses condicionamentos velhos do passado, as nossas más inclinações, os erros, as falsidades que vieram nos condicionando em determinados hábitos, exigem de nós agora um trabalho de descondicionamento de hábitos para a libertação. Ela vai lembrar que mesmo as religiões, olha o que ela diz, há quantos milênios não estamos armazenando em verdades. As próprias religiões enxertadas com as paixões humanas e cheias de fanatismo, destilando vaidades e entregando aos proflitentes o egoísmo e o orgulho de raça e filosofias superadas, a quem o coração serviu muito tempo de cabide de ilusões passageiras, falando no amor, mas deixando o verdadeiro amor em esquecimento, se encontram como uma crosta nas almas condicionadas por determinação. Somente depois de conhecer a verdade é que aparecerá a libertação. E é verdade, às vezes nós olhamos para a religião e tomamos a prática religiosa como sendo um altar de purezas, mas nem sempre é assim. Se essa religião está carregada desse fanatismo, cheia das paixões humanas, essa religião pode falar de amor sem praticar o amor. Pode causar males como quaisquer outras ações humanas carregadas do egoísmo, da paixão, do fanatismo. Isso vai criando essa crosta de maus hábitos que vai condicionando as almas nessas inverdades. Por isso, a necessidade de trabalharmos com dedicação para esse descondicionamento. E é nisso que vem o convite da tolerância. Porque tantas vezes nós exigimos que aquela pessoa tenha uma conduta, exigimos que o outro tenha uma conduta e às vezes também queremos exigir de nós determinadas condutas. Mas não é fácil descondicionar. Não é fácil se libertar de velhos condicionamentos arraigados, cristalizados em nós. Então entra a tolerância. A tolerância para permitir que o outro faça o seu caminho, para permitir que o outro exercite esse descondicionamento. E também a tolerância para conosco mesmo, de modo a dar tempo para que a disciplina de novos hábitos construa novos condicionamentos, construa novos hábitos em nós mesmos, de modo a nos libertarmos do antigo condicionamento, nos libertar dos antigos mau hábitos que tantas vezes essa inverdade, essas práticas inadequadas nos têm trazido até hoje como difícil libertação. Então é esse o convite que Sheila faz para sermos exigentes conosco mesmo, na purificação dos sentimentos, procurando sempre Jesus, que Ele já nos procurou há muito tempo. Então, nessa exigência para nós, para conosco mesmo, ser tolerante para com o outro, indulgente para com as imperfeições alheias, sendo também disciplinados para conosco mesmo, para que nessa exigência da nossa disciplina nós possamos purificar os nossos sentimentos. Sheila continua o seu convite. Não esqueçamos a moderação para com os companheiros a caminho, que por vezes eles estão trabalhando para descondicionar o passado da sua intimidade, e se usarmos de violência para com eles, poderemos perturbar o seu trabalho. Olha que interessante. Às vezes nós estamos aqui sendo duros, sendo exigentes para com o outro, quando ele também está nesse trabalho, trabalhando para se descondicionar, trabalhando por se melhorar. E nessa nossa dureza, na nossa intolerância, usar de violência para com aquele que está trabalhando pode perturbar o seu trabalho.
pode dificultar o trabalho que ele está realizando consigo mesmo, porque ele pode desanimar, pode achar que não está conseguindo, ou pode achar que ele não tem forças para continuar o trabalho que ele vinha realizando. Então, a moderação, a tolerância é uma forma de caridade para com o outro, motivando-o, dizendo a ele o quanto ele já conseguiu caminhar, dando a ele mais possibilidades de realizar novos trabalhos, incentivando, motivando para que ele cresça ainda mais. Então, continua Sheila no convite: conduzamos a crítica que iríamos fazer aos outros para nós mesmos. Olha, se eu tenho uma crítica para jogar ao meu companheiro, será que essa crítica não serve para mim? Ouçamos as críticas que nós estamos construindo para distribuir gratuitamente entre os nossos companheiros. Ouçamos essa crítica interiormente. Será que essa crítica me cabe? Será que serve a mim? Apliquemos a inteligência para descobrir os nossos defeitos e, nesse sentido, esqueçamos o próximo e nos lembremos de nós mesmos, porque a nossa vida reta é que beneficia os outros e não a língua ferina. Olha que importante convite. É a nossa vida reta que beneficia os outros e não a língua ferina. Então, usar da nossa inteligência para aplicar na descoberta dos nossos defeitos, para aplicar na nossa corrigenda, nos tornando pessoas de vida mais reta, isso já automaticamente exemplifica para o outro e assim o outro vai perceber que nós estamos melhorando e nos melhorando, ao invés de termos línguas ferinas, não é? Que criticam, que aplicam críticas, que é intolerante. Calando essa língua ferina, trabalhamos o nosso coração, de modo que a nossa vida reta é quem vai demonstrar ao outro que ele também pode crescer, que ele também pode buscar, que ele também pode trabalhar pelos seus descondicionamentos. Para ajudar melhor aos nossos companheiros, ajudemo-los com exemplos nobres e não com discursos decorados. Ah, como Sheila tem feito bons convites aos nossos corações. Porque é isso, a gente decora discursos, lê o Evangelho, tem sempre uma mensagem a citar. Ah, porque o Evangelho diz assim, o Evangelho diz aquilo. A gente cita palavras decoradas, temos discursos decorados. Mas estamos ajudando aos nossos companheiros com exemplos nobres? São os exemplos nobres e não os discursos decorados que têm a força, o potencial de ajudar a todos aqueles que estão caminhando conosco. A tolerância tem seu lugar certo, assim também a energia. Eduquemos seus impulsos, que o nosso modo de vida passará a ser imitado. Se instruirmos na vida, muitos dos que nos acompanham estarão fazendo o mesmo. E é assim que Sheila termina o convite nesta passagem, dizendo que o amor seja a inspiração de todos nós. Então, que este convite de sermos exigentes conosco mesmos, claro, nessa tolerância também com o nosso caminhar, na tolerância com o nosso exercício, de que nós estamos passo a passo, dia a dia, subindo degrau a degrau, não podemos parar, não podemos nos acomodar nessa indulgência para conosco mesmo, mas também na exigência, na dose certa, sem nos automutilar, sem nos machucar, na certeza de que, trabalhando por esses descondicionamentos, na inspiração do amor, conseguiremos avançar cada vez mais. De minha parte, eu desejo que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Até o próximo encontro, um forte abraço, paz e bem a todos.